Vamos abrir as nossas Bíblias. Livro de Êxodo, capítulo 3. A Luísa vai projetar esse texto para a gente, depois eu vou desligar aqui a nossa projeção e você vai manter sua Bíblia aberta. Mas eu convido você a manter essa Bíblia aberta. Nós vamos ler até o versículo 12. Esse é um texto conhecido, conhecidíssimo. E eu tenho preferências por textos conhecidos. Este é um texto especial demais para mim, em toda a história do povo de Deus. Êxodo capítulo 3, do 1 ao 12, é o texto para nossa meditação agora, nesse instante. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu, do Eveu e do Jebuseu. Luísa, você pode voltar ao versículo 8 só um pouquinho, por favor? Se você gosta de fazer marcas em texto, se você gosta de anotar alguma coisa, anote aí algo que eu considero ser importante, pelo menos para a nossa meditação de hoje. Deus disse que ele desceu, por isso desci a fim de livrar Israel, livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir. Ou seja, para que Israel pudesse subir para a terra prometida, Deus teve de descer. Guarda isso, porque para que eu e você possamos subir para o céu, Deus teve que descer. Quando ele manda o seu filho, é Deus descendo. Continuando, versículo 9, Lu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo. E este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Penso eu que há uma expressão nesse versículo 12 que ela é fundamental para mim e para você em toda e qualquer época, em toda e qualquer situação. A expressão: eu serei contigo. Eu serei contigo. Num determinado tempo da vida de Moisés, ele vai entender isso, porque lá para os capítulos 33, 32, acontece uma situação e Moisés fala com Deus o seguinte: Deus fala com Moisés: olha, eu não vou ficar no meio desse povo, esse povo é ruim. Eu vou mandar o meu anjo ir junto com vocês e eu não vou. Porque se eu for no meio desse povo, eu vou destruir esse povo. E Moisés fala o seguinte para Deus: não faça isso. Se o Senhor não for, se não for a tua presença, não faz a gente subir desse morro, eu não tiro o pé daqui. Moisés aprendeu que de fato representava ter a presença do Senhor. Para Moisés, lá na sua história, na sua época, já não vai servir mais o anjo do Senhor acompanhando. Nada substituiria a presença de Deus na vida de Moisés. É com base nessas pequenas informações
que nós vamos dar início aqui a essa reflexão nessa noite, já fazendo isso, já convidando você a pensar sobre coisas deste texto. Mas antes, porém, uma pergunta para você colocar aí na sua mente, na sua cabeça e pensar o seguinte, uma questão, uma pergunta. De quanto tempo você precisa para perder a sua paz? Pensa. Talvez você vai se lembrar de alguma situação, algo que você tenha feito, algum momento da sua vida, e de repente você olha e fala assim, o mundo desabou por causa disso que eu fiz. Estou sem paz. E aí fica difícil de dormir, fica difícil de olhar no olho de pessoas, fica difícil de olhar para cima quando a gente pensa em Deus. De quanto tempo eu e você, de quanto tempo você precisa para perder a sua paz? Eu fiz essa pergunta para alguns pastores amigos e as respostas foram as mais variadas possíveis, mas teve uma que me chamou muita atenção. Quando alguém diz assim, tá, depende do que ou onde está baseada a minha paz. Dependendo de onde está baseada a minha paz, eu preciso de segundos. Mas dependendo de onde estiver baseada a minha paz, eu preciso de horas, de dias, de situações. Então, isso segue uma outra pergunta. Aonde está baseada a nossa paz? A minha e a sua paz está sustentada sobre o quê? E a gente discutindo sobre isso, alguém disse, olha, por exemplo, se a minha paz está sustentada sobre os meus relacionamentos, quando alguma coisa, sobre a minha família, quando alguma coisa acontece na minha família, na minha casa, acabou a minha paz. Se a minha paz está baseada sobre os meus negócios, quando acontece algo, uma catástrofe que muda com os rumos dos meus negócios, se a minha paz estiver baseada, enfim, são centenas de exemplos. Hoje, se eu fosse escolher aqui o tema da mensagem e a proposta, eu teria pensado que o tema seria isso daqui, o Deus conosco. Onde é que a nossa história ganha significado? Com base nesse texto aqui, de tudo aquilo que você já leu e já ouviu sobre Moisés, eu gosto, como diria o Paulinho, de fazer perguntas para o texto. Quem é o homem que está diante da sarça? Quem é esse Moisés? Essa semana nós tivemos uma reunião no conselho e na nossa devocional eu fiz essa pergunta. Falei, irmãos, quem é o homem que está diante da sarça? Quem é esse camarada que se coloca de joelhos aqui, que Deus convida ele para ele tirar a sandália dos pés e ele está ali apacentando o rebanho? Quem é esse cara? Para nós, se a gente fosse olhar com base nessas histórias todas aqui. Agora, tem situações bem interessantes. Olha só, primeiro, ele é uma pessoa cuja história se ajusta exatamente a este lugar. Com a sua Bíblia aberta, acompanha comigo. Ele apacentava o rebanho de Jetro, o sogro, sacerdote de Midian, e levando o seu rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Por mais que esse monte seja tão especial na nossa vida, o significado desse monte, o significado da palavra Horebe é desolação. É bem típico, deserto, lugar desolado, lugar sem nada. É o lugar para onde a gente não quer ir. Então a história desse homem, no primeiro lugar, é muito propícia para esse lugar onde ele está. Esse é um homem com uma vida completamente assolada pelas circunstâncias, completamente assolada por tudo que aconteceu na sua história. Esse é um homem que passou ao longo de sua vida, que ele está com 80 anos, e ele já tinha estado no corredor da morte pelo menos 2 vezes. A sua vida estava diante de uma sentença de morte, passou por isso pelo menos 2 vezes. Ele nasce com uma sentença de morte. Ele nasce no meio de uma situação, de uma família, que está ali no Egito como escravos, e de repente o faraó tem uma belíssima ideia de fazer um controle de natalidade ali dos judeus no meio do Egito. Ele fala assim, bom, esse povo está crescendo demais, é muito grande, amanhã ou depois esse povo se levanta contra nós, resolve aí se rebelar e vai nos destruir. Então vamos fazer o seguinte, vamos eliminar um pouco isso, vamos matar essa criançada. Nasceu meninos, a gente manda matar. Então dá ordem para as parteiras, assim que tiver um parto e nasceu um menino, mata esses meninos. Esse Moisés nasce com uma sentença de morte. E de alguma forma sobrenatural, que só Deus pode fazer,
as parteiras, por temerem o Senhor, diz o texto na sua história, única e exclusivamente por temerem a Deus, não fazem isso. E é o contrário. E o povo continua crescendo, 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 e de repente o faraó chama essas parteiras e fala: o que está acontecendo? Parece que vocês estão cumprindo uma ordem ao contrário. E elas arrumam uma bela de uma desculpa. Olha, as mulheres hebreias, elas são muito fortes. Quando a gente chega lá, já nasceu a meninada. E assim vai. Mas esse menino é guardado lá dentro de um rio. E também, novamente, pela ação exclusiva de Deus, esse menino, ao ser resgatado do rio pela filha do faraó, ele vai morar 40 anos dentro do palácio, sendo educado nas melhores escolas, nos melhores colégios, para ser formado, para ser um príncipe do Egito. Ele acaba sendo um vice-príncipe, ao lado do filho, ou do neto de faraó. Diz um historiador que num determinado momento da história, ele lidera um exército. Porque o príncipe, ele é treinado para ser príncipe, para ser comandante, para comandar tropas, e ele lidera um exército. Ele lidera um exército de faraó e ele ganha uma batalha juntamente com esse exército, com essa tropa, para o faraó. Este homem que está diante da sarça. E ao que parece, ele é alguém forte, alguém bem treinado. Porque num dia que ele está andando pela cidade, passeando, ele vê um judeu que está sendo espancado por um egípcio, e ele resolve intervir, e ele mata esse egípcio. Ou seja, é alguém que... Eu não acredito que foi uma morte ao acaso, bateu a cabeça no meio-fio e morreu por um empurrão de Moisés. Não, o texto diz que ele matou o egípcio. Isso é um soldado bem treinado. E aí, de novo, ele vai parar no corredor da morte, porque o faraó fica sabendo disso e resolve matá-lo. E coloca as tropas em cima, e ele foge. E agora ele é alguém que não tem nada. Agora ele é um errante pelo meio do deserto, vai parar lá no pior lugar, em Horebe, com a sua vida estragada, e ele para diante de um poço de águas, e ali, você consegue imaginar esse homem, esse Moisés, humanamente falando, você consegue imaginar esse homem sentado no poço, sem nada na mão, fugitivo, sem comida, sem ter para onde ir? O que se passa na cabeça desse homem? Sabe aquele momento assim, sem paz? Nas perguntas que a gente faz: o que eu fui fazer da minha vida? O que eu fui fazer da minha vida? Eu tinha tudo ontem. Agora eu estou aqui, achei esse poço aqui, vou ficar aqui e beber água. E aí, de novo, a história tem outra reviravolta, porque os pastores que estão ali cuidando do rebanho, de repente vêm umas mulheres, umas meninas, para dar água para o rebanho, e os pastores não deixam que elas deem água para o rebanho, e ele enfrenta, e diz o texto, que ele enfrenta os pastores. E ele coloca essa turma para correr, e ele deixa as meninas darem água de beber. E o resultado disso é que ele ganha uma esposa de presente. E ele vai parar lá em Midian, com esse sacerdote, povo rico, povo de posses, uma turma meio que primos de Israel, os midianitas, e ele vai parar na casa de um sacerdote. Este homem diante da sarça é uma pessoa cuja história se ajusta ao lugar. Agora olha só que coisa, continuando essa leitura aqui, versículo 3, apacentava Moisés o rebanho de Jetro, o rebanho não é dele. Levando o rebanho para o lado, chegou ao monte de Deus. E o anjo que aparece é o anjo do Senhor. Sabe de uma coisa, gente? Nada aqui é de Moisés. Ele não tem absolutamente nada. E olha que coisa maravilhosa. Em momento nenhum da história de Moisés, guarde aí, uma injeção contra teologias equivocadas. Uma injeção contra a teologia da prosperidade, uma injeção, um antídoto. Em lugar nenhum da história de Moisés, nós vemos Deus prometendo restituir tudo que ele perdeu. Olha, Moisés, você vai andar com o meu povo pelo deserto, e eu vou restituir tudo que você perdeu. Em momento nenhum tem isso. Pelo contrário, Moisés, tira a sandália do teu pé. Este homem diante da sarça é um homem realmente com
um histórico de vida muito complicado. E ele é surpreendido por aquilo que ele vê. Os estudiosos chamam isso de teofania, aparição, mostra de Deus. Deus aparece com seu poder, é a presença, de alguma forma a presença de Deus ali neste lugar. E isso muito provavelmente não acontece no estalo. E quando eu gosto desse texto da sarça, porque eu me lembro da nossa sarça. A sarça, o fogo que queima e não se consome, é o fogo de Deus. O fogo do Espírito de Deus. E a história, muito provavelmente, Moisés cuidando ali do seu rebanho, ele deve ter passado por ali, olhado aquela árvore queimando lá, ok. Há até estudiosos que falam sobre autocombustão, combustão espontânea, que aqui era muito comum, os árvores pegarem fogo ali mesmo, enfim, um monte de explicações. Mas o fato é que Moisés passa para lá, vê aquela árvore se queimando, e muito provavelmente tempo depois ele passa de novo, e a árvore continua queimando, e ela continua verdinha do mesmo jeito. E aí ele para, como nós lemos, fala, pera lá, o que está acontecendo aqui? Por que essa árvore não vira cinza? Eu vou lá ver isso. Vou ver isso de perto. Eu quero me aproximar para ver isso de perto. E ele chega lá e começa então uma conversa sensacional, conforme esse texto que nós lemos aqui. Ou seja, é uma pessoa com essa história ajustada ao lugar, surpreendido pela manifestação, não vai ter a promessa de Deus, de que as perdas serão restauradas, mas existe algo mais maravilhoso aqui na história toda deste povo. Porque quando a gente lê a história de Israel saindo do Egito, parece que esse povo não se dá conta do que está acontecendo. E é uma explicação bem curiosa sobre isso. Para Israel, sair do Egito não significa partir para determinada direção, ou seja, não significa partir em direção a, mas sair da condição de. O que isso significa? Eu vou projetar essa frase, tá bom? Significa o seguinte, que não importa para onde nós estamos indo, eu não quero saber, o que importa é a gente sair dessa, o que importa é a gente sair dessa situação que nos aflige, isso é o que importa, ou seja, resolver o nosso problema agora. Gente, fala se isso não é tão nosso, isso é nosso. Qual é o perigo disso daqui? O perigo disso daqui é a gente perder de vista o que Deus está fazendo ao longo do caminho. Esse é o perigo. De que maneira Deus vai moldar esse povo, vai ajustar a sua história, a história desse povo. Então Israel não percebe, o negócio é sair daqui. E num determinado momento, quando Israel perde o foco disso, ou seja, Israel tem tanto isso nele, esse povo que pensa, olha, é importante a gente sair daqui, não importa o que está acontecendo, que Deus manda comida cair do céu, Deus faz água jorrar da pedra, e esse povo, num determinado momento, fala assim, mas pera lá, era muito melhor a gente continuar no Egito. Por quê? Porque é só olhar para o que está acontecendo aqui, é só olhar para muito perto da gente. Essa é a história desse povo. E essa libertação marca a história de Deus, trazendo juízo sobre a opressão. Esse Deus é um Deus que liberta da opressão. E a justiça de Deus está presente em tudo aqui, principalmente na vida desse Moisés. Esse Moisés é um justiceiro. Tem algo de justiça na mão dele, ele não se perde no meio da caminhada. Tem outra coisa que eu gosto demais desse texto aqui, quando nós lemos aqui, que quando Deus fala com ele, olha, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, ele abaixa a cabeça e ele esconde o rosto com medo de olhar para Deus, e temendo olhar para Deus. A pergunta é, onde foi que este homem que passou 40 anos dentro do palácio egípcio, e depois mais 40 anos no deserto, lá com o sacerdote de Midian, onde foi que esse homem aprendeu a conservar o seu temor a Deus? 80 anos de vida no deserto e fugindo nos seus últimos 40, não apagaram o temor de Deus do coração dele. E sinceramente, eu só consigo olhar para essa história e pensar na mãe de Moisés. Imagina, porque essa mãe, ela ganha o privilégio, quando vocês sabem a história, conhecem a história,
quando lá no capítulo 2, ele vai ser cuidado pela própria mãe, a mãe recebe o salário para cuidar do próprio filho. Essa é a primeira vez que acontece isso na Bíblia, né, gente? Eu não sei nem como é que é essa história. Qual mãe aí que recebe do governador para cuidar do filho? Né? Poderia até dar uma ideia, né? Surgiu um bolsa não sei o que aí. Bolsa maternidade já tem, né, gente? Bolsa mãe. Seria bem ruim isso. Pelo menos a ideia. A gente não pode dar ideia, esse tipo de ideia, gente. Essas modas pegam. Mas a verdade é que ela, muito provavelmente, ali durante os primeiros anos de Moisés, ela ensinando para ele sobre o temor do Senhor. Falei, filho, você não tem ideia do que aconteceu com você. Você nasceu com uma sentença de morte. Era para você morrer. Olha só, nós tivemos vizinhos aqui, ali, a família do fulano de tal, a família perderam seus filhos, eram da mesma idade de você, e Deus preservou você, e olha só, Deus levou você para este lugar. Você está sendo educado no palácio, certamente Deus tem um propósito para a sua vida. Você precisa temer a este Deus. Em algum momento essa história vai fazer sentido, vai fazer significado, porque a história deste homem diante da sarça não faz nenhum sentido. Humanamente falando, se a gente entrasse aqui nesse texto, nesse dia, e sentar com ele para conversar, certamente ele diria, olha, a minha história parece que não faz muito sentido. De tudo que eu vivi até agora, de tudo que eu andei até aqui, olha onde eu vim parar, isso não faz sentido. O que Deus quer de mim, o que Deus quer para mim, por que eu vim parar aqui? E eu estava justamente ajudando alguém do nosso povo, do povo de Deus. Os estudiosos dizem que esse foi um grande erro de Moisés, que ali ele pensava que ele talvez seria o próprio libertador de Israel, e que ele faria isso sozinho. Afinal, é alguém bem preparado, é alguém que sabe lutar, é alguém que entende de estratégia, é alguém que estava dentro do Egito. Então ele poderia, ele por si só, liderar algum tipo de exército e libertar o seu povo. Mas a gente não tem isso, a gente não tem esse tipo de informação nesses textos que nós lemos. Mas o fato é que esse homem diante da sarça tem uma história que não faz sentido nenhum, até ele se colocar neste lugar. Mas muito mais importante do que a gente falar do homem diante da sarça, a gente precisa falar do Deus que fala do meio da sarça. O Deus absoluto da história, da teodiceia humana, dessa relação entre Deus e o seu povo. Nada até aqui pegou Deus de surpresa. Quando o faraó resolveu matar os primogênitos, matar as crianças, lá no céu não foi uma correria. Gente, olha só o que esse faraó resolveu fazer, matar o nosso povo. Não teve isso lá. Certamente, isso não pegou Deus de surpresa. Nada do que tinha acontecido antes pegou Deus de surpresa. A história de Moisés inteira, aliás, Êxodo é uma história da ação de Deus, é um livro que fala sobre Deus, é um livro que Deus é o personagem central de tudo isso. Nada aqui pegou Deus de surpresa, nada na história de Moisés. Fico pensando, Deus, talvez conversando um dia com Moisés, falou assim, Moisés, eu estive em cada tempo, em cada momento da sua vida. E essa história de Moisés vai muito longe, muito aquém. Deus esteve no nascimento de Moisés, Deus andou com Moisés durante esse tempo todo, seus 120 anos, e quando Moisés, no seu último dia de vida, o único que era testemunha desse tempo, que sabe o que aconteceu de fato com Moisés, era Deus, porque estava com ele lá. Nada pegou Deus de surpresa na história de Moisés. O Deus que fala do meio da sarça é Senhor absoluto da história. Mas vamos aplicar isso a hoje? O Deus que fala ao seu coração nesta noite, não foi pego de surpresa em nada do que aconteceu contigo até aqui. Nada. Nem Covid, nem as crises que nós enfrentamos, nem a enfermidade, nem as perdas, nada.
Nada do que aconteceu na igreja presbiteriana Casa de Pedra, nos seus 23, 24 anos, pegou Deus de surpresa, porque Ele é Senhor absoluto da história humana. Isso ainda acontece. Ele é um Deus que viu a opressão e é um Deus que continua vendo. É um Deus que resolveu intervir e Ele continua. Vez por outra nós experimentamos a intervenção de Deus. Às vezes Deus diz não para alguns dos nossos empreendimentos. O Deus que fala no meio da sarça é um Deus relacional, que doa de si mesmo. Porque o Moisés, ele tem ímpeto, ele tem vontade. E ele resolve ir, proativo. Ele resolve lá ver. E Deus, quando vê isso, começa essa conversa. Estranha, no mínimo estranha. Se Deus não quisesse que Moisés chegasse para perto, por que Deus aparece desse jeito? Mas Deus resolve fazer assim. E quando Moisés se apresenta e chega para mais perto, Deus fala com ele: Moisés, para aí. Vem para cá não. A terra onde você está é a terra santa, e não é por causa disso que Jerusalém é chamada de terra santa. A terra só é santa porque a santidade de Deus preenche tudo. E aqui acontece algo realmente fantástico dessa parte da história. Fantástico. Porque aqui nós temos algumas lições preciosas sobre isso. Primeiro, nós estamos falando aqui de atributos comunicáveis de Deus. Sua santidade. É algo de Deus. É algo dele. Próprio dele. E ele resolve que Moisés participe disso. Ele resolve doar da sua santidade. Moisés, tira a sandália do seu pé. Tem duas possibilidades para essa expressão, para essa situação. Talvez uma lição de objeto. Deus esteja querendo aqui ilustrar alguma coisa, mas uma delas é sobre a relação que vai acontecer entre eles, e é uma relação de uma mudança de senhor. Porque na antiguidade, homens livres andavam de sandálias, escravos andavam com os pés no chão. A gente vê isso principalmente em Lucas capítulo 15, na parábola do filho pródigo, quando ele volta correndo para casa, ele está sem sandálias, ou seja, ele é alguém desonrado, e quando ele volta, chegando na sua casa, o pai fala o quê? Coloca o anel no dedo, troca as roupas dele, põe sandálias nos pés dele, porque esse filho estava perdido e foi achado. Ou seja, ele não é um escravo, ele é livre. Então Deus faz o contrário com Moisés. E olha só a reviravolta. Moisés deixa de ser, olha que coisa interessante nessa história. Essa história de Moisés ser servo e não ser servo, isso parece que vai mudando. Porque primeiro ele nasce como escravo, aí ele vai parar na casa do faraó, e depois ele se torna um fugitivo, e agora Deus fala com ele: você vai ser escravo. Tira a sandália dos pés. A nossa relação agora é eu, Senhor, e você, escravo. Você vai me servir agora. Numa missão especial, você vai me servir. Essa é uma das explicações. A outra explicação tem a ver com a santidade de Deus. Por quê? Primeiro, embora certamente os pés de Moisés estivessem impregnados da poeira, da terra, do Monte Horebe e daquele lugar na Palestina, certamente os pés sujos, mas ainda ele precisava experimentar um pouco mais desse negócio, para que não haja impedimento nos seus pés, para que não haja nenhuma interrupção, para que nada possa impedir de fato que o seu pé toque a terra e você experimente dessa terra santa aqui, deste momento especial. Tira a sandália do seu pé, não pode ter nenhum intermediário disso, nada pode te atrapalhar. E santidade, nós sabemos, é separação, e Deus de fato está separando Moisés agora para uma missão especial. Aqui ele compartilha dessa santidade de Deus, aqui ele separa Moisés para isso. É santidade compartilhada com pecadores como eu e como você, e como Moisés. Uma história de uma longa amizade vai começar aqui. O amigo de Deus vai surgir aqui. Mas este é um Deus relacional. Eu já disse em outro momento que eu penso que parte da função da Trindade é se relacionar. Por que Deus é três? Porque um Deus perfeito, em amor, em graça e misericórdia, precisa de alguém perfeito como Ele,
que saiba amar como Ele, para poder se relacionar com Ele. Há um relacionamento perfeito na Trindade. E este relacionamento é disponível a nós, pela graça de Deus. O Deus que fala do meio da sarça é o Senhor absoluto da história, mas é um Deus que se relaciona e que doa de si mesmo. Mas não é só isso. Não é só isso. Porque essa história não pode terminar assim. Essa mensagem dessa noite não pode terminar assim. Porque acontece algo, o discurso aqui vai ficar esquisito, porque o Moisés vai começar a dar um monte de desculpas e Deus parece que precisa de ir suprindo cada uma dessas necessidades. Parece que o Moisés não tinha entendido aquela parte principal do versículo 12 que nós lemos, eu serei contigo. Parece que aquilo ali entrou num ouvido e saiu no outro. Tudo que Moisés precisava ouvir, eu serei contigo, eu serei contigo, eu serei contigo. Só isso. Se ele tivesse escutado, parado e prestado atenção nisso, e na verdade ele pode até ter prestado atenção, mas ele não sabia o que era isso. Ele não sabia o que era contar com a presença de Deus o tempo inteiro. Esse Deus no meio da sarça, o que fala do meio da sarça, Ele é o único capaz de reconfigurar, refazer, ajustar, direcionar ou redirecionar a existência humana. Porque esse aqui é o fugitivo que passa a ser o guia. Que sentido tem isso, gente? Como é que alguém que está fugindo vai ser o guia de um povo? Isso não tem lógica. Mas a história de Moisés aqui vai ser agora ajustada no plano de Deus. E a partir de cada momento, de cada parte dessa história, penso que Moisés vai compreendendo que chegou o grande momento da sua vida. Talvez algumas coisas tenham feito muito sentido para Moisés, mas talvez muita coisa ainda passou sem fazer sentido algum para ele. O Deus que fala no meio da sarça é o Deus que reconfigura a nossa história, a nossa existência. Quantas vezes, gente, a gente não se depara com perguntas do tipo: o que vai ser da minha vida? Por que a minha vida tomou esses rumos? Por que eu me tornei quem eu me tornei? É só neste Deus que a nossa existência ganha significado. É só diante dele. Fora dele, fora deste Deus, não há significado para a existência humana. Não há. Fora deste Deus, a nossa busca não para. A nossa busca por paz não para. A nossa busca por sossego não para. Fora desse Deus não há descanso. Fora desse Deus não há trégua. Fora deste Deus a guerra não faz sentido. Porque, gente, se existe uma coisa que é real de fato para nós, é que nós estamos no meio de uma guerra. Com armas esquisitas, diferentes, que mudam todos os dias, mas a estratégia é sempre a mesma. É um inimigo ousado, esperto, com uma experiência com mais de 2000 anos. E às vezes a gente quer enfrentar esse inimigo com as nossas próprias armas. Ele é esperto demais para nos enganar, ele coloca o tempo inteiro em dúvida a palavra de Deus, o tempo todo. Ele sempre fez isso. Como a gente não aprende isso? Foi assim que ele disse lá para Eva. Foi isso que Deus disse sobre vocês? Não foi isso. Deus não falou assim. Depois ele vai conversar com o próprio Filho de Deus. Ele fala: se você é mesmo Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Deus tinha acabado de falar com Jesus: tu és o meu Filho amado, eu tenho todo prazer em você. E ele pergunta: mas é isso mesmo? Você é mesmo? Se existe uma coisa que a gente vê hoje em dia, é gente colocando em dúvida a palavra de Deus. As pessoas falam assim: não é assim. Não, a Bíblia não é mais assim. A gente tem escutado os nossos filhos falando isso. Os nossos adolescentes estão falando isso. Não, isso não é mais assim. A Bíblia não é isso tudo, não. Ou a Bíblia não é isso. Cuidado, gente, com esse tipo de palavra. Cuidado. Essa é a estratégia número 1 de Satanás. A Bíblia não é bem assim.
Não foi isso que Deus quis dizer. Isso não tem validade hoje. Não é mais assim. Cuidado. Cada vez que isso vier, procure em volta, o diabo está ali. Esse Deus precisa ser buscado, gente, por cada um de nós, porque Ele é Senhor da minha e da sua história. Esse é um Deus relacional, Ele quer se relacionar com a gente. Gente, Deus tem mais prazer no relacionamento conosco do que no sacrifício que nós trazemos com o próprio culto que nós apresentamos. E Ele é quem dá sentido na história. Como eu disse, Ele continua vendo, ouvindo, conhecendo o que se passa com o seu povo. Então eu quero te dar três exortações, não vou chamar de conselhos não, 3 exortações nessa noite. Pensando o seguinte, imagine que você é o Moisés, que está diante do Deus da história, do Senhor da nossa história, todos os dias, porque se existe algo nessa história que é fantástico, é que Deus resolve se encontrar com Moisés, usando coisas do cotidiano de Moisés. Um pastor de ovelhas, mexendo com ovelha, um mato que ninguém dava importância para esse mato, que queima, se não queima, não importa, isso é um mato à toa de lá. É tudo do cotidiano, do normal, do usual, do dia a dia. É no meio disso que Deus se apresenta a Moisés. Gente, certamente Deus não vai botar fogo na sarça de novo, mas certamente Ele vai se apresentar diante de nós, no nosso cotidiano, para falar conosco, para nos chamar, para caminhar com Ele, para dizer a vontade dEle, para que possamos desfrutar da Sua presença de maneira real. Porque Ele continua vendo a opressão que você passa como servo de Deus. Ele continua vendo a tristeza, a dor, a luta de todos nós. E continua nos dando vislumbres da sua graça, vislumbres da vitória. Então, se eu fosse dar 3 conselhos, mas são 3 exortações, a primeira delas, sabendo que você estará todos os dias diante desse Deus presente. O primeiro é, tire as sandálias dos seus pés. Ou seja, assuma o papel de servo. Desfrute da santidade de Deus, desfrute dos seus atributos comunicáveis, aquilo que Ele quis comunicar com a gente, sua sabedoria, seu amor, sua paz. Desfrute disso. Certamente é possível assumir essa postura de servo. É possível desfrutar dessa presença. Aproveite a oportunidade de conhecê-lo e de viver aos pés dele. Certamente nós seremos acolhidos por ele. Se existe uma coisa que eu vejo neste texto, são as marcas de Cristo. As marcas de Cristo. O Deus que desce para se encontrar com o homem, com a mulher na sua miséria. O Deus presente. O Deus que diz, eu estou aqui, eu desci, estou aqui. Estou presente. Nós vamos andar juntos. Nós vamos atravessar juntos essa jornada inteira. Quando o autor aos Hebreus escreve sobre a corrida cristã, e ele fala que nós devemos nos livrar de todo o peso do pecado que assedia tenazmente e nos libertar, e nós devemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo. Eu não consigo desconectar esse texto da Epístola aos Hebreus de uma corrida nas Olimpíadas. Eu não consigo pensar em outra coisa. Eu imagino aquela corrida. Eu imagino ali a gente como corredores. E uma corrida, ela é uma maratona.
Mas eu fico imaginando a reta final, a chegada dessa maratona. E aí, geralmente nesses lugares onde acontecem essas corridas, existe ali a plateia torcendo, gritando o nome dos atletas, que são testemunhas da prova que eles ali passaram. E esta mesma epístola aos Hebreus nos diz: visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Quando eu misturo essa corrida, essas imagens, com o que o autor aos Hebreus fala, eu imagino Jesus lá depois da linha de chegada, como um técnico dessa corrida. Eu imagino ele gritando com a gente, nos incentivando, dizendo: corra, é aqui a linha de chegada. Eu já corri, eu já venci. Se esforce, lute, aguente firme. Lembra do treinamento, lembra de cada etapa que nós passamos juntos, lembra de cada passo dessa caminhada. Nós estivemos juntos, entre erros e acertos, entre quedas e se levantar novamente, entre ralar o joelho de tantas vezes caímos. Nós estivemos juntos, mas agora chegou o final da corrida. Venha, eu estou te esperando do outro lado da linha de chegada, porque Ele é o Deus conosco, e é diante dEle que a nossa vida tem significado. Eu queria convidar você a um exercício. Feche os seus olhos. Qual é o significado da sua vida? Pelo que você sai de casa todos os dias? O que você está construindo? O que você construiu nessa semana? Sua história está sendo construída de quê? Que tipo de pai estamos nos tornando? Que tipo de mãe estamos nos tornando? Que tipo de filho nós somos? Tire as sandálias dos teus pés. É a hora de despir-nos de nós mesmos e desfrutarmos da presença de um Deus que prometeu para você: eu serei contigo. Vamos ficar de pé. Quanto tempo nós precisamos para perder a nossa paz? Eu quero orar por você. Deus, estamos nós aqui nos instantes finais deste encontro, nos preparando para voltarmos para nossa casa. A gente precisa de paz, Deus. Muitas vezes a gente não consegue imaginar, saber o que é essa tal dessa paz que excede todo entendimento. A paz que nos mantém em pé no meio da batalha. Mas o Senhor sabe o que é isso. Dai-nos da tua paz. E se nós, em algum momento, se nós cometemos falhas que causaram a perda da nossa paz, Deus, em nome de Jesus, restaure a paz do Senhor em nossos corações. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Restaure a paz nos lares. Restaure a paz no trabalho. Restaure a paz na cidade. A paz nos hospitais. Deus,
nós queremos andar com o Senhor e diante do Senhor. E ter o Senhor conosco, ter a tua presença é tudo que nós de fato precisamos. Então, Deus, leva a gente em paz, para os nossos lares. E no meio da batalha de amanhã nos sustente. Se falhamos nas nossas ações, se falhamos na nossa postura, nos nossos papéis, Deus, pedimos perdão. Se o Senhor estiver conosco, nós vamos triunfar sobre o mal. Por isso nós te louvamos e bendizemos o teu nome, porque o Senhor vê e conhece tudo que se passa por nós e conosco. E, ó Deus, diante de todas as vitórias que o Senhor tem nos dado, apesar de todas as lutas, nós temos vivido sim, experimentado das tuas maravilhas, temos experimentado das tuas bênçãos. Deus, tanta coisa tem acontecido, são as razões da nossa alegria, da nossa gratidão ao Senhor. Deus, nós somos gratos ao Senhor, porque apesar de tudo, o Senhor ainda nos permite sorrir com coisas tão simples. Ah, Deus, Tu és maravilhoso. Nós te louvamos, bendizemos o Teu nome, pedimos perdão e nos apegamos à Tua graça e misericórdia. E assim nós queremos nos despedir deste encontro. Até o próximo encontro diante do Senhor. Certamente estaremos em paz com o Deus conosco. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão, que a consolação e que o poder do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, hoje e para todo sempre. Amém.